Olá amigos, vamos ao estudo da lição da Escola Sabatina, a lição do trimestre com o título Fazendo Amigos para Deus, aceitando a missão do evangelismo. E hoje, quinta-feira, dia 30 de julho, o nosso estudo fala sobre o poder transformador do Espírito Santo. Como nós sabemos, um dos grandes momentos de atuação do Espírito Santo aconteceu na igreja primitiva. E quando lemos o livro de Atos, nós percebemos Deus operando através do Espírito Santo para mudar a vida de muitas pessoas. Um dos pontos curiosos é que você percebe que Pedro foi totalmente modificado pelo Espírito Santo. Depois você encontra a vida de Saulo, de perseguidor, a um dos grandes pregadores, o maior pregador do Evangelho está relatado no livro de Atos, com a figura do apóstolo Paulo. Nós percebemos que a atuação do Espírito Santo é maravilhosa quando se trata de transformar a vida de pessoas. Nós que seguimos a Deus hoje, tivemos nossa vida modificada. E com certeza muitos dos senhores que estão me assistindo, que me ouvem, tiveram suas vidas transformadas por Deus. O que você seria hoje se Deus não tivesse atuado em sua vida para a transformação? Então você percebe como Deus consegue atuar e modificar nossa vida. Ao longo da semana, temos visto como Deus tem atuado. E Deus modifica as vidas como modificou muitas vidas através do histórico que lemos no livro de Atos. O que Deus pode fazer por uma pessoa que está no fundo do poço, no lamaçal do pecado? O Espírito Santo fala ao coração e transforma essa vida. Eu conheci o pastor Roberto Mota, muitos conhecem o pastor Roberto Mota. O pastor Roberto Mota foi líder da torcida do Corinthians. Foi assim, um homem assim que tinha muitos vícios. E ele conta assim o testemunho dele, de que um dia estava a ponto de se matar, o diabo pronto para lançá-lo de cima de um prédio, quando ele ouviu a voz de Deus, entregou o coração a Jesus, e aquela vida foi transformada. E hoje ele prega o Evangelho e já levou milhares de pessoas aos pés de Jesus. Que coisa abençoada, quando o Espírito Santo trabalha na vida de uma pessoa. Eu me recordo que ele contava que estava indo na igreja do Tucuruvi fazer uma conferência, e parou num bar para comprar uma garrafa de água. E quando ele entrou no bar, havia algumas pessoas jogando bilhar. Alguns homens jogando bilhar. Ele fora um grande jogador de bilhar. E quando ele olhou aquela mesa, aquilo atraiu a atenção dele. Enquanto bebia água, ele olhou ali as pessoas fazendo as jogadas. E ele teve uma ideia, assim mirabolante. Ele disse: quem é o melhor jogador de vocês? Ele disse: aquele fulano ali, disseram. Ele disse: então eu vou fazer um desafio para você. Olha, você joga uma partida comigo, eu sou pastor da igreja adventista. Joga uma partida comigo. Se você ganhar, eu não vou na igreja, eu fico aqui, eu sou o pregador da igreja. Agora, se eu ganhar, todos vocês vão comigo para a conferência. O rapaz aceitou o desafio. E ele disse que foi um jogo ali de uns 20 minutos, assim, muito bem pensado, e ele pedindo a Deus que ele ganhasse. Ele disse que quando faltava a última bola, ele disse que silenciosamente disse: Senhor, que eu mate essa bola, que eu coloque essa bola na caçapa. Todos pararam para olhar a jogada final. E ele então, com habilidade, deu um toque na bola e caçapou a bola. Ele disse: ganhei o jogo. Sabe o que os homens disseram? Você não é pastor coisa nenhuma, você é jogador. Ele disse: está combinado, é combinado. Vamos comigo para a igreja. E levou todos aqueles homens para a conferência. Pelo menos uns 7 dos 10 que haviam entregaram o coração a Jesus, e o Espírito Santo falou naquelas vidas. O que o Espírito Santo pode fazer? Nós temos que testemunhar, temos que falar. No livro de Atos, encontramos aqui a pergunta da lição, pergunta 6. No livro de Atos existem algumas histórias. E a pergunta é: como as histórias de conversão que estão nos textos do livro de Atos nos mostram o que Deus fez para transformar a vida das pessoas? Aí nós temos aí Atos 16, verso 11 a 15, dizendo assim: navegamos, pois fomos dali para Filipos, que é o distrito da Macedônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. No sábado saímos porta fora para a beira do rio, e sentado falávamos a algumas mulheres. E diz o verso 14: e certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, que temia a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. E ela entregou o coração a Jesus. Ali nós lemos também no verso 27, ora, Paulo e Silas foram presos. No verso 26 já diz isso: e pela meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos, e os presos escutavam.
No verso 27, ora, o carcereiro estava ali guardando o cárcere. E houve um grande terremoto que abriu a todas as portas da prisão e foram soltos todos os grilhões de todas as algemas de todos os presos. O carcereiro, vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se. Quando Paulo gritou em alto brado: não te faças mal algum, porque todos estamos aqui. E o carcereiro, pedindo uma luz e descendo, ajoelhou-se aos pés de Paulo e disse: o que devo fazer para ser salvo? Responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra de Deus para ele e para todos que estavam em sua casa. E logo foi batizado, ele e todos os seus. Então alegrou-se muito de que Deus tivesse misericórdia dele. Atos 17, 33 e 34. Assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, alguns homens aderiram a ele e creram na palavra de Deus, entre os quais Dionísio, o Areopagita, e sua mulher Damaris, e com eles outras pessoas. Atos 18, verso 8, diz assim: Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Então, para a pergunta, o que essas histórias, ou como essas histórias nos mostram a atuação do Espírito Santo em transformar vidas? Essas histórias nos mostram que o Senhor Deus pode fazer milagres em muitas vidas. As histórias mostram Paulo pregando e as pessoas crendo e sendo salvas pelo poder do Espírito Santo. A cooperação do humano com o divino. Sempre será assim. A cooperação do humano com o divino. Nós executando o nosso testemunho e o Espírito Santo exercendo sua influência para convencer os corações. Foi o que Jesus disse: quando vier o Consolador, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nesses textos, nós vemos a conversão de Lídia, uma empreendedora, uma mulher próspera. Nós vemos também ali o carcereiro de Filipos, um homem de outra classe social. Nós vemos também Dionísio, o Areopagita. O Areópago era o conselho dos gregos e Dionísio fazia parte desse conselho. E ele aceitou Jesus como Salvador pela presença do Espírito Santo em sua vida. Depois vemos a menção de Crispo, chefe da sinagoga. Então Deus, quando atua pelo Espírito Santo, ele converte tanto o de classe alta como aquele que está na menor escala social. Não existe diferença para o Espírito Santo atuar. Eu me recordo que conheci um homem chamado Walter. Todo mundo chamava de Valtão. Ele era um alcoólatra inveterado, um demônio dentro de casa. Todo mundo na rua tinha medo do Valtão. Ele tinha 140 quilos e tinha quase 2 metros de altura. E o Valtão, quando vinha alcoolizado, vinha com um pedaço de pau na mão e arrebentava vidro, batia em gente, amassava carro. Os policiais vinham para segurá-lo. 6 policiais não conseguiam segurar o Valtão. Ele entrava dentro de casa arrebentando tudo. Ele pegava as panelas, jogava as comidas no chão. Ele urinava dentro do guarda-roupa, defecava em cima da cama. A esposa tinha que sair pela porta do fundo para que não apanhasse dele. Esse era um homem endemoniado. A esposa, uma fiel adventista. Um domingo à noite, ela está na igreja assistindo o culto. Quando o Valtão descobriu onde ela estava e entrou dentro da igreja. Esbravejando, procurando a esposa, ela se encolheu morta de vergonha. Ele dirigiu-se ao púlpito. O pastor disse: esse homem vem para o púlpito, segurem ele. 4 diáconos foram segurar o Valtão, ele jogou os 4 em cima dos bancos. O pastor disse: chama a polícia para segurar esse homem. Valtão parou no meio da igreja e disse: polícia, não chama a polícia não. O pastor disse: então senta aí e fica quieto que eu estou ministrando a palavra. Curiosamente, Valtão se assentou e ficou lá naquele jeitão de alcoólatra, abaixando a cabeça e levantando, arregalando os olhos vermelhos para ver o pastor. De vez em quando ele dizia: só esse homem quer falar aqui, ninguém mais fala. E o pastor dizia: quieto, eu não terminei ainda de ministrar a palavra. E Valtão ficou ali quieto escutando a palavra. Quando terminou a pregação, o pastor disse: eu quero fazer uma oração pelas pessoas que necessitam do poder de Deus nesta noite. E curiosamente Valtão se levantou e foi para perto do pastor. Os diáconos ficaram preparados, porque ele poderia fazer alguma investida contra o pastor. Mas pelo poder de Deus, quando o pastor terminou de orar, Valtão estava ali ajoelhado, chorando e dizendo: pastor, como é que eu faço para entregar meu coração a Jesus? Valtão se tornou uma bênção.
foi batizado, levou centenas de alcoólatras e fumantes aos pés do Senhor Jesus Cristo. Eu tive o prazer de participar de um concurso de oratória e Valtão foi o meu padrinho. Ele me ajudou para que eu pudesse chegar nas finais do concurso de oratória. Um homem transformado por Deus, uma pessoa maravilhosa. Então, nós podemos ver que o Espírito Santo ele age em muitos corações. Ellen White escreveu o seguinte: conquanto nós não possamos ver o Espírito de Deus, sabemos que os homens que estão mortos em ofensas e pecados ficam convencidos e convertidos sob sua atuação. O irrefletido e desgarrado torna-se sério, o empedernido arrepende-se de seus pecados e o incrédulo crê. O jogador, o bêbado, o licencioso tornam-se ajuizados, sóbrios e puros. Isso está no livro Evangelismo, na página 288. Isso é o que o Espírito Santo faz com aqueles que se colocam em suas mãos, tanto para converter e transformar, como para atuar através do testemunho. Que o Senhor Deus nos utilize como seu instrumento, porque com certeza há pessoas necessitando de um testemunho para que possam então entregar o coração a Jesus. Que o Senhor te abençoe neste dia. Amém.